Deixa eu vou gravar o vídeo, né? Depois, se for o Vai caso, gravar o vídeo, né, professor? vou gravar, tá bom? Tá. Deixa eu só me organizar aqui. Então, vamos lá. Como eu falei lá para vocês no mural, né? Hoje a gente começa a atividade final, que é a atividade prática, entre aspas, né? Poderia ser prática, mais prática se fosse no laboratório, lá no Senai, tudo bem, mas como nós não temos essa possibilidade por enquanto, é uma atividade onde vocês vão colocar em prática tudo que foi visto nessa unidade curricular, tá certo? Então, no que consiste? Eu vou mostrar para você o documento, eu já disponibilizei lá na atividade, tá? Mas eu vou explicar com mais calma aqui, que é para vocês entenderem e não ter dúvida. Deixa eu abrir aqui. Quando aparecer, Dani, você me avisa, tá? Tá bom. Apareceu o documento, não? Ainda não. Agora sim. Ah, legal. Vamos lá, então. Essa aqui é uma situação de aprendizagem, tá? Que consiste numa situação problema, que vocês vão ter que analisar e colocar as informações que eu estou pedindo, tá bom? O primeiro diferencial das atividades que vocês vêm fazendo até agora é a possibilidade de poder fazer em equipe, tá certo? Não é obrigatório. Por exemplo, a Daniela quer fazer sozinha, não tem problema. Mas a Daniela quer dividir a responsabilidade com outro colega, também não tem problema. Na hora que for fazer, na hora que for entregar, coloca o nome dos componentes da equipe aqui no cabeçalho do trabalho, tá certo? Então, o primeiro diferencial é esse. Pode Quantas ser pessoas pode fazer, professor? até 3, Tá. ok? Até 3 pessoas. De 1 a 3 pessoas. Certo? Certo. Vamos lá, então. Situação de aprendizagem. Então, é focada no planejamento de cultura organizacional, que foi o nosso foco no começo do curso, né, dessa disciplina. Então, é o seguinte, ó. Primeiro, ele dá uma explicação do que é a cultura organizacional, tá? O texto diz o seguinte: a cultura organizacional engloba as normas, os valores, as atitudes e as crenças compartilhadas e aceitas pelos membros de uma organização. Ou seja, é tudo aquilo que marca ou define os limites entre comportamentos corretos ou inadequados no trabalho. Transmite um sentido de identidade a seus membros, cria um compromisso pessoal mais amplo que os interesses do indivíduo, incrementa a estabilidade do sistema social e mantém unida a organização, proporcionando as normas de como os empregados devem se comportar e se expressar. Além disso, recebe influências da cultura regional, da cultura nacional e até de culturas internacionais. Então, isso aqui é uma definição de cultura organizacional, né? E qual é a finalidade dela dentro de uma empresa. Então, o desafio de vocês consiste no seguinte: considere que vocês pretendem abrir uma empresa de pequeno porte, conforme abaixo descrito, dada a identificação de demanda para a cidade de Manaus e região. Vocês vão elaborar um documento respondendo o que se pede. Primeiro, o negócio de vocês, a empresa de vocês, é uma empresa de investimento em startup. Professor, o que é startup? Já está a primeira questão é essa daí. Vocês vão definir para mim, explicar o que é startup. E assim vocês vão entender qual é a finalidade da empresa de vocês. Tá certo? Então, a empresa de vocês são investidores de startup. Certo? Certo. Professor, Aí pesquisar sobre isso, né, professor? Isso, exatamente. Então, esse é o primeiro desafio de vocês. A clientela de vocês é composta de jovens empreendedores com idade entre 18 e 30 anos. Certo? Está escrito aqui no documento de vocês. Segunda questão. Para o seu pleno funcionamento, nos 6 primeiros meses, vocês precisarão de recursos humanos, assim distribuídos conforme o levantamento preliminar.
Então, vocês vão precisar de um recepcionista, um contador, um serviços gerais, um mercadólogo, um advogado e um administrador. O segundo desafio de vocês é fazer a descrição do cargo, como no exemplo que eu passei aqui. Então, percebe que o mercadólogo está em negrito, porque eu já fiz a descrição do cargo dele como exemplo. Entendeu? Então, cargo, mercadólogo, missão do mercadólogo, né? Este cargo tem como missão principal garantir o fluxo tático e operacional da equipe de marketing. Da equipe de marketing para que seja realizado de forma eficaz. Você vai colocar o cargo, o que ele faz, não é isso? Qual é a missão dele dentro da empresa, quais são as atividades que ele executa. Do mercadólogo, assegurar o cumprimento de metas da equipe, avaliar as necessidades da área e de cada colaborador para o alcance das metas. Essa aqui são as atividades do mercadólogo. Tá? Qual é a formação desejável? Pós-graduação em marketing ou áreas relacionadas e, no mínimo, tem ensino superior completo em marketing ou áreas relacionadas. E a experiência, no mínimo 3 anos como gerente de marketing. Então, a segunda etapa do trabalho de vocês consiste em pesquisar a descrição dos cargos de cada uma dessas pessoas que tem que ter para trabalhar na empresa, entendeu? Recepcionista, o que ele faz, qual é a missão dele dentro da empresa, quais são as atividades que ela executa, qual é a formação acadêmica do recepcionista, qual é a formação mínima e qual é a experiência que ela deve ter. E assim dos outros cargos também. Tá claro? Sim, professor. Terceira etapa. As funções gerenciais e administrativas, inclusive de atendimento aos clientes, desculpa, são de responsabilidade dos proprietários, que são vocês. Então, vocês vão definir uma missão da empresa de vocês e a visão de futuro. Ou seja, aquele exercício que vocês querem estar daqui a 5 anos. Certo? Vocês vão definir a missão e a visão da empresa. Essa é a terceira parte. A quarta parte. Vocês vão apontar e descrever quais seriam os elementos centrais da cultura organizacional a ser criada e desenvolvida. Nós vimos lá o que são crenças e pressupostos. E também vimos o que é valores, o que são os valores. Vocês vão estabelecer 3 crenças e 3 pressupostos e 3 valores no mínimo. Aliás, e 5 valores. Tá claro? Professor, o que é isso? Lá na apostila tem definido, qualquer coisa vocês vão pesquisar. Nós vimos todos esses assuntos que estão aqui no trabalho, tá? Crenças e pressupostos. 3. Valores. 5 valores. Quinto desafio. Descreva políticas e práticas que vocês adotariam. Desculpa. Que vocês adotariam para realizar a missão e a visão da empresa no que diz respeito a reconhecimento do trabalho e desempenho, comportamentos esperados. Ou seja, quais são as políticas, quais são as práticas, quais seriam as condutas adotadas pela empresa para que os colaboradores reconhecessem que tem seu trabalho, percebessem que tem o seu trabalho reconhecido. Tá certo? E para que eles desempenhem os comportamentos que vocês esperam. Então, quais são as práticas? O que vocês fariam? Estaria relacionado a salário, aviso, reuniões, eu não sei, isso é com vocês. Tá? Então, vocês vão ter que pesquisar e descrever quais são as políticas e práticas que vocês adotariam para que a missão e a visão fosse realizada no que diz respeito ao reconhecimento do trabalho e desempenho e comportamentos esperados dos colaboradores. E a última parte, que traços da cultura brasileira você evitaria e como? E que traços da cultura brasileira você exploraria e como? Essa última parte diz o seguinte: a cultura brasileira tem suas características, correto? Então, algumas são positivas e outras são negativas. Quais são os fatores negativos da cultura brasileira que vocês evitariam e como vocês fariam para evitar isso? E a mesma coisa do lado positivo. Quais são os pontos da cultura brasileira que você exploraria, que você gostaria que eles tivessem, e quais são as estratégias para que eles adotassem isso? Então, o trabalho de vocês está montado dessa maneira. Essa é a atividade de vocês, tá certo? Mais embaixo,
eu coloquei aqui uma área, ó, um anexo, onde vocês podem utilizar essa planilha para responder. É uma opção de vocês, tá certo? Por exemplo, vocês podem colocar aqui, ó, definição de startup, clicar aqui e colocar a resposta, tá certo? E assim sucessivamente. Ou podem elaborar um documento de próprio punho, de próprio cunho, lá de vocês, um relatório, enfim. Vocês podem desenvolver o próprio documento, se for o caso. Tá certo? Esse documento, ele tem que ser entregue até o dia 1º, vale de 0 a 10, tá certo? Se for entregue dia 2, eu vou aceitar, mas só que vai ter perda de ponto aí. Tudo bem? Tudo. E, professor, então, no caso, a gente pode usar esse anexo, né? Que o senhor disponibilizou no trabalho, né? O senhor falou? Pode. Vocês podem clicar dentro da tabelinha aqui e responder as questões aqui dentro mesmo. Tá certo? Obviamente, usando de bom senso e colocando de maneira bem distribuída lá, para que fique de fácil entendimento. Né? Ou vocês podem fazer um documento por conta própria de vocês, não tem problema não, e enviar. Tá certo? Tá. Alguma dúvida? E, professor, nessa sexta questão que o senhor falou, a gente teria que pesquisar também, né? Sem dúvida nenhuma. Porque, por exemplo, me cita um exemplo de uma característica da cultura brasileira. Você pode me dar um exemplo? Deixa eu ver. O brasileiro ele tem uma fama de malandro, não tem? De querer levar vantagem nas coisas. Sim. Ele tem. Ele pode ver uma filha, ele quer furar. Se ele puder tirar vantagem de alguma coisa, ele tira, não é verdade? Então, esse é um traço da cultura brasileira. Tem muitas culturas aí, mundo afora, que não tem essa percepção, né? Que eles agem de acordo com o que está estabelecido por regra mesmo. Tá? Então, é um exemplo que eu estou te dando. Então, esse é o tipo de atitude que vocês gostariam de evitar, não é isso? Vamos supor que vocês adotem isso aí como exemplo. O que vocês fariam para evitar que os colaboradores tirassem vantagem de situações ou tentassem se dar bem em cima dos outros? Enfim, vocês vão pesquisar e coloca lá traços da cultura brasileira. E aí, com certeza, vai aparecer um monte lá de características da nossa cultura. Vocês podem selecionar as positivas e as negativas, que vocês acham de maior relevância, listar e colocar lá qual seria a estratégia para evitar ou para incentivar essa prática. Entenderam? Entendi. Ou Mas, no entendeu? caso, seria só uma, né, professor? Traços da cultura, pode ser mais de uma. Eu acho que uma é muito pouco. Tá. A cultura brasileira é riquíssima, tem um monte de exemplo aí, tá? Tudo bem? Então, Tudo, entendi. eu vou fechar aqui. O documento já tá disponível para vocês lá no mural, né? No mural não, no mural de atividades. Certo? Aí eu vou disponibilizar agora o vídeo para os demais assistirem e aí eu vou estar tirando dúvida lá no WhatsApp, tá bom? Tá bom, professor. Dani, obrigado pela presença, tá? Nada, Você professor. já tá com um pontinho extra aí. Amém. Tá, tchau. Tchau, professor.